Você já participou da votação para definir qual vai ser o título do livro do canal que nós fizemos sobre o Bolsonaro? Se você ainda não participou, participe, me ajude com essa elaboração do nosso livro, porque esse é um livro de todos nós aqui do canal. Então é só você ir até a aba da comunidade, você vai encontrar um link. Você clica nesse link, vai ser redirecionado para um formulário onde você vai encontrar as opções. Selecione aquela que você achar mais pertinente, aquela que você gostar mais. O título do livro eu vou revelar na live de lançamento que possivelmente vai ocorrer na semana que vem. O livro já está finalizando, já está sendo finalizado, faltam pequenos retoques, pequenos ajustes, mas já vai estar tudo pronto, possivelmente até sexta-feira que vem, que vai ser a nossa live de lançamento. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Twitter também, para vocês serem notificados quando nós formos fazer a live de lançamento. E esse livro é mais um instrumento aqui do canal para combater a superficialidade, é mais um livro para formar agentes de mudança políticos e principalmente para pressionarmos o presidente Bolsonaro. Esse é o momento de nós trazermos mais pessoas para o canal, nós fortalecermos esse movimento favorável ao impeachment de Bolsonaro, porque hoje Bolsonaro é uma figura perigosíssima para as nossas vidas e por isso ele deve sair. E é por esse motivo que o canal ele apoia o impeachment de Bolsonaro e o livro surge exatamente para isso. E Bolsonaro nunca esteve tão fragilizado como ele está agora. Por isso trago mais pessoas, vamos fortalecer esse movimento para pressionarmos o presidente, pressionarmos Rodrigo Maia, porque esse é o momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque Bolsonaro é um desastre como gestor nessa crise que nós estamos vivendo de Covid-19. De todos os países mais desenvolvidos economicamente, podemos dizer assim, o pior lugar para morar hoje é justamente no Brasil. A pandemia está fora de controle por conta de Bolsonaro e também por conta dos seus cúmplices fardados, os militares e de seus apoiadores. Todos eles possuem responsabilidade sobre as mortes que nós estamos enfrentando hoje. Os números de mortos, que para muitas pessoas já não é mais um número, são nomes, a culpa é do presidente da República e também dos seus cúmplices fardados e dos seus cúmplices apoiadores. E por que eu digo para vocês que hoje é o momento mais frágil de Bolsonaro? Saiu uma pesquisa recente da XP e essa pesquisa mostra que Bolsonaro está com apenas 25% de aprovação, ou seja, 25% de bom ou ótimo. Claro, 25% ainda é um número considerável, mas é o número mais baixo de toda a série histórica que a XP fez de aprovação de Bolsonaro. O resultado anterior era de 27%, caiu 2 pontos. Tudo bem que oscilou dentro da margem de erro, mas no limite da margem de erro. Ou seja, há sim uma indicação de que Bolsonaro ele está ameaçado ou que ele está ficando cada vez mais enfraquecido. E à medida que a Covid for avançando e os números forem sendo transformados em nomes, a aprovação de Bolsonaro pode ficar ainda mais deteriorada. E outro ponto que vocês precisam começar a perceber são os discursos, as sutilezas, as entrelinhas dos discursos dos apoiadores de Bolsonaro. E um deles é Olavo de Carvalho, o guru presidencial. O Olavo concedeu uma entrevista agora à tarde, que foi divulgada pela BBC Brasil, e o Olavo já começa a arrumar uma desculpa para os problemas do governo Bolsonaro. O Olavo disse o seguinte: casos pequeninos de corrupção podem acontecer em qualquer governo. Então o que o Olavo está fazendo? Mostrando que mesmo os problemas de corrupção do governo Bolsonaro, eles podem ser perdoados pelos seus apoiadores. E é exatamente isso que o Olavo está fazendo. E nós precisamos lembrar que esse discurso do presidente de ser alguém novo, de ser alguém contra a corrupção, forjou a sua campanha. O discurso moral, o discurso da honestidade foi a pedra angular, a pedra fundamental da campanha de Bolsonaro. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro por conta desse discurso. Outras pessoas votaram para evitar a volta do PT ao poder. Mas essas pessoas estão vendo o governo Bolsonaro indo cada vez mais para próximo da corrupção. Ou daquilo que elas consideram corrupção. Porque eu não considero corrupção negociar com o Centrão. Eu não vejo nenhum problema. Trocas de cargos, negociações, isso faz parte da democracia. Todos os países do mundo têm negociação, possuem o seu toma lá da cá. Mas
quem fez parecer que isso é algo negativo, que isso é corrupção, que isso é desonesto, foi o próprio presidente. E agora ele está fazendo exatamente aquilo que ele disse que não iria fazer. Essas pessoas já estão se sentindo traídas. Agora vai começar problemas de corrupção. Nós já estamos vendo, principalmente com o caso Fabrício Queiroz. O Paulo Marinho, que foi um apoiador, ele é suplente do Flávio Bolsonaro, inclusive no Senado, foi apoiador de Bolsonaro, cedeu a sua própria casa para o Bolsonaro fazer ali os seus vídeos, fazer as suas lives durante a campanha. Paulo Marinho, empresário, como eu falei, foi um affair da Maite Proença já há muitos anos. E o Marinho rompeu com o Bolsonaro, saiu do PSL, se filiou ao PSDB e pode ser o candidato do PSDB, o candidato de João Dória, para as eleições municipais do Rio de Janeiro agora em 2020. E o que o Marinho fez? Soltou uma entrevista bombástica para a Folha de São Paulo, falando que o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro foram avisados de pessoas de dentro da Polícia Federal, que é a Operação Furna da Onça, que foi a operação que acabou investigando todo o esquema de rachadinha e corrupção dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele já sabia, ele teve essa informação antecipada. O Marinho prestou 2 depoimentos essa semana na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Ele disse que tem provas de tudo o que ele falou, mas não vai revelar o depoimento porque foi instruído por outras pessoas a ficar com a boca fechada. Então o Marinho, ele corroborou, ele confirmou no depoimento mais recente o que ele havia falado na entrevista e também corroborou o que Sérgio Moro falou no seu depoimento. Então é uma acusação muito, mas muito séria e, para piorar, as investigações parecem que estão mostrando que o Fabrício Queiroz já sabia também, obtinha informações de dentro da Polícia Federal enquanto o governo Bolsonaro estava atuando quando o governo, durante o governo Bolsonaro. Isso significa que há uma quadrilha dentro da Polícia Federal e isso é muito sério, mas muito sério mesmo. É um processo de destruição da República e não da democracia. Perceba, o Bolsonaro está destruindo a instituição Polícia Federal. Como que nós podemos acreditar agora na Polícia Federal? Se a Polícia Federal está virando um órgão, uma guarda privada de Bolsonaro, para proteger os seus aliados, que vaza informações para que os aliados, como no caso Fabrício Queiroz, possam se proteger. Vai sair uma operação, Fabrício Queiroz muda de localidade. Estão falando sobre essa linha de investigação. Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz vão lá e destroem provas. Isso pode acontecer e aparentemente isso está acontecendo. As suspeitas são seríssimas e por essa razão o governo Bolsonaro ele está muito fragilizado nesse momento. Nunca esteve tão fragilizado como ele está agora. Eu falei para vocês que Bolsonaro ele tinha uma certa blindagem, podemos dizer assim, contra as acusações. Então qualquer tipo de acusação batia em Bolsonaro e escorria. Preço da carne muito alto, não consegue colar. Outros probleminhas menores de corrupção não conseguem colar em Bolsonaro. Mas com o passar do tempo, essa blindagem ela foi ruindo. E a Covid-19 é um forte impacto na moral de Bolsonaro. Porque ele é culpado disso. E vocês sabem. E vejam todo o último histórico. O Eduardo Bolsonaro demonstrando qualquer momento, o João Pinheiro, mostrando qualquer tipo de empatia com a própria avó. Se o Eduardo Bolsonaro não tem empatia com as avós, como que você acha que eles vão ter com a nossa vida, com as nossas vidas? E outras pessoas já também começam a acreditar que o Bolsonaro ele pode não chegar ao final do mandato. O Ciro Gomes ele já falava sobre isso, que ele não acreditava que o Bolsonaro chegaria ao final do mandato, mas o José Murilo de Carvalho, que é um historiador octogenário, disse que é cada vez mais difícil acreditar que Bolsonaro chegue ao final do mandato. Isso foi uma entrevista da BBC Brasil, divulgada hoje por volta do meio-dia. E talvez, porque quando você olha o histórico, desde o período da redemocratização, só 2 presidentes conseguiram finalizar o mandato, Lula e o FH. Então, quando você olha, e depois quando você começa a pegar a partir do Collor, 2 sofreram um processo de impeachment. Então nós estamos nos 50% aí, dos presidentes eleitos. E o Bolsonaro? Ele vai cair? Segundo o historiador, o José Murilo, ele acha difícil Bolsonaro permanecer. Porque esse é o momento para ser aberto um processo de impeachment. Bolsonaro está muito fragilizado. Não resta mais nada. O Bolsonaro ele tem um apoio no Congresso, essa é a única questão. Bolsonaro aparentemente ele tem um apoio no Congresso por conta dos partidos do Centrão, mas nós sabemos que a fisiologia do Centrão ela é altamente adaptável, forte, porque eles querem sobreviver.
E aí o que pode acontecer? Vendo a derrocada da popularidade de Bolsonaro, esses integrantes podem pular fora. E aí começa a pegar o ponto que o Bolsonaro não ter partido. Porque ele não ter partido favorece porque ele consegue negociar com todos. Mas em um momento de fraqueza, em um momento de derretimento político, ele estará sozinho. E os militares? Os militares vão compor com a composição favorável ao impeachment. Eles continuam no governo sem nenhum problema. Bolsonaro sai, os militares ficam, Mourão assume como presidente e há uma composição de PT, PSDB, Democratas, PSD para governar o país. Esse é um cenário possível. E é por isso que nós precisamos continuar pressionando o Bolsonaro. Porque mesmo que a gente não consiga tirá-lo via impeachment, a gente pode tentar forçar uma mudança de comportamento presidencial ou uma mudança de comportamento institucional, reduzindo assim os impactos da Covid, evitando que pessoas do nosso círculo social acabem morrendo ou acabam sendo vítimas dessa grave doença que Bolsonaro se fundiu e ele agora é a própria doença. Se você chegou até aqui, se inscreva, compartilhe, me siga no Twitter, @profleooficial e ative as notificações, porque amanhã tem mais vídeo aqui no canal.